Fala, Fogão! Depois desse gol marcado pelo Pedro Raul, um belo voleio diante da equipe do Flamengo, a gente tem que falar aqui uma coisa que é muito importante. O Botafogo só pensar em vender o Pedro Raul é um absurdo, chega a ser ridículo, ainda mais pelo valor que o Montenegro falou que aceitaria vender. 20 milhões de reais não é nada para um atacante de 23 anos que tem potencial. Aquele tipo de gol que o Pedro Raul fez não é qualquer jogador que faz. Em sã consciência, você consegue visualizar o Vinícius Tanque naquela situação fazendo um gol daquele? É pra rir, né? Não tem como. O Pedro Raul tem qualidade. Não tô dizendo aqui que ele é craque, mas ele vale muito mais do que 20 milhões de reais. Vale lembrar que há muito tempo o Botafogo não tem um centroavante que a torcida fala, pô, esse cara aqui é interessante. E nesse ano a gente tem dois jogadores disputando a posição de centroavante. O Matheus Babi já fez boas partidas, claro, ele oscila, normal, e o Pedro Raul também oscilou, mas também já fez ótimas partidas. Não é qualquer jogador que faz um gol de voleio naquela circunstância. Ali ele teve uma reação de fazer o voleio que pouquíssimos jogadores pensariam em fazer aquilo. Ele foi lá, decidiu arriscar o voleio e acertou um belíssimo chute. Foi um golaço. Se a gente tivesse vencido a partida com aquele golaço, aquilo ia ficar marcado na memória do botafoguense durante muito tempo. Infelizmente, veio o pênalti, veio o empate, tudo mais que a gente já sabe. O que fica claro aqui é, nós temos dois bons centroavantes disputando posição de titular. O Pedro Raul, com esse gol, possivelmente recupera parte da sua confiança que ele tinha perdido. Vide o gol que ele perdeu contra o Atlético Mineiro. Um atacante sem confiança perde aquele gol. Um atacante confiante, com a qualidade que o Pedro Raul tem na finalização, não perde aquele gol diante do Atlético Mineiro. Fazer esse golaço contra o Flamengo vai ser muito positivo para o moral do Pedro Raul. E é por isso que a gente não pode nem pensar em vender, principalmente para um time da Série A, que seria o Internacional, esse centroavante. Vender o Pedro Raul para um time da Série A pelo valor que o Montenegro falou é simplesmente ridículo. Justo num ano que você tem duas opções de jogador lá no ataque para poder fazer frente, um brigando com o outro, a gente pensar em vender por 20 milhões de reais, malandro, busca outra alternativa para pagar salário. Faz dinheiro de outra forma. Não vá desmantelar o time do Botafogo, porque isso é autossabotagem. O Botafogo faz isso direto. Os jogadores estão se destacando e o Botafogo começa a vender. Vendeu o atacante, vendeu o meia, vendeu o volante. Não dá pra ficar assim. É todo ano a mesma coisa. Todo ano o risco iminente do Botafogo sair desmantelando o seu time porque precisa pagar salário. Tem que buscar fonte de receita em outro lugar. A gente precisa de um time competitivo. Só dá pra gente pensar em ganhar a Copa do Brasil e uma vaga na Libertadores via brasileiro se tiver um elenco e um time competitivo. E isso daqui que eu tô falando se comprova só pegando, por exemplo, o ano de 2013. Em 2013, sinceramente, o Botafogo terminou em quarto lugar, mas se a gente continua até o fim da competição com o elenco que começou, além das contratações que foram feitas no decorrer do campeonato, o Botafogo brigaria por aquele título até o final. Só que aí começa, vende A, vende B, sai fulano, sai ciclano, aí o time tem que buscar no mercado alguma reposição. Essa reposição não é da mesma qualidade e o time do Botafogo vai só caindo na competição. Não dá pra gente ficar se auto-sabotando ano após ano. Pensar em vender o Pedro Raul é simplesmente ridículo. Se for para vender, que seja por muito dinheiro, e não por meros 3 milhões e meio de euros, que dá 20 milhões de reais mais ou menos na cotação atual. Isso é simplesmente ridículo. O Pedro Raul não pode sair do Botafogo, ainda mais para um adversário direto no Campeonato Brasileiro. O Montenegro só pode estar de brincadeira, né? E você pensar em vender um centroavante que está em falta no mercado brasileiro, a gente tem dois bons jogadores disputando posição e por conta disso eu vou me livrar de um deles. Não dá, né? Não tem a menor condição. Tomara mesmo que o Pedro Raul recupere a confiança dele. Esse gol tem tudo para fazer o centroavante se sentir mais à vontade novamente. É um gol extremamente difícil de ser feito, ainda mais naquela circunstância. E esse grau de dificuldade dessa finalização faz com que o jogador se sinta mais seguro daquilo que ele precisa fazer dentro do campo de jogo. Tomara mesmo que a gente veja a partir de agora o nosso centroavante voltar a fazer os gols, voltar a incomodar a defesa adversária, para que não aconteça mais dele perder aquele tipo de gol que ele perdeu contra o Atlético Mineiro. Show falta de confiança, Pedro Raul agora volta a brigar pela vaga de titular, que estava ficando bem evidente, a preferência ia ser pelo Matheus Babi.
É muito bom que a gente, como torcedor, fique na dúvida. Quem deve ser o titular? É o Pedro Raul? É o Matheus Babi? Em anos anteriores, a gente tinha uma opção e mesmo assim ainda era contestada essa opção. Nesse ano não, a gente tem 2 jogadores disputando e é muito importante isso para a continuidade, para a sequência da temporada. Nada de vender o Pedro Raul, ainda mais por essa miséria aí de 3 milhões e meio de euros. No mundo do futebol, uma transferência de um jogador de ataque como ele, 3 milhões e meio de euros, 3 milhões, não é nada. A gente tem que conseguir muito mais pelo jogador. Se for para vender, que seja uma venda realmente que faça a diferença. Alguma coisa que faça o Botafogo arrecadar muito com um jogador de 23 anos que tem muito potencial. Esse aqui é o ponto central. E você, Fogão, concorda comigo que pensar em vender o Pedro Raul, ainda mais por 20 milhões de reais só para o mercado nacional, é um completo absurdo, chega a ser ridículo? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque a sua participação é sempre muito importante. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilha nos seus grupos do Botafogo no WhatsApp. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreve agora. O botão inscrever-se está logo abaixo, clica no sininho depois, ativa todas as notificações, porque dessa maneira você não vai perder nenhuma novidade. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.